Olá pessoal, tudo bem? Queria cumprimentar a todos e todas. Estamos começando mais um Questão de Direito. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, professor Hermundes Souza Flores de Mendonça, que antes de ler o currículo dele, eu queria dizer que é meu amigo, foi meu amigo no mestrado lá em Coimbra e desde lá nós nunca mais deixamos de nos irmanar aí nessa construção de pensamento sobre o direito. O professor Hermundes, pessoal, ele é professor de direito, daqui a pouco a gente vai falar há algumas décadas, mas ainda não é. Mas é mestre pela Universidade de Coimbra, acabou de concluir o doutorado dele em Ciências da Comunicação pela Unicinos e um dos motivos pelos quais ele está conosco aqui hoje é exatamente o fruto da sua tese de doutoramento, que é este livrinho aqui, tá? Que eu queria mostrar para vocês, Judiciário Mediatizado, Judicialização, Ativismo e Comunicação. Então nós vamos começar a nossa prosa, agradecer aqui o meu amigo Hermundes pela presença, pela disponibilidade de estar aqui conosco. E Hermundes, eu queria, e aqui a gente começa já pegando pesado com o convidado. A primeira questão que eu trago sempre para os convidados é a seguinte: meu caro Hermundes, o que o Hermundes diz sobre ele mesmo? Seja bem-vindo. Obrigado, Bernardo, um prazer encontrá-lo aqui, um prazer imenso rever, um reencontro, né, de afetos e também um encontro intelectual. A pergunta já começou difícil, né? Eu diria que, bom, acho que professor, advogado, pai e marido, não necessariamente nessa mesma ordem, né? Acho que são as 4 atividades aí que têm tomado a minha dedicação, minha inspiração, enfim, acho que é isso. E obrigado, é um prazer estar aqui. Muito bem, querido, obrigado. Então tá aí o Hermundes com essa história, né? Assim, eu conheci, ainda não era pai, né? E agora já conheço, ainda não éramos doutores, e agora temos essa oportunidade de termos filhos, né? Os livros também são filhos nossos, né? E, Hermundes, para a gente começar a nossa prosa aqui, né, e trazer esse debate para os nossos, para as pessoas que nos assistem, né? Tem uma pergunta para ti que seria assim: qual seria a ideia que está no entorno da sua pesquisa e quais são as contribuições que ela traz para o Poder Judiciário? Quer dizer, como que estudar a mídia colabora com o Poder Judiciário? Bom, eu penso que a primeira coisa é nos ajudar, nós juristas, estudantes de direito, enfim, a localizar o judiciário dentro do contexto que a gente vive, né? A gente está no Instagram, está no Twitter, está no Facebook, TikTok, etc. Todos nós estamos lá de alguma maneira e sempre quando é alguém do judiciário, ou algo da instituição judicial, que a gente vê assim como canônico, como tradicional, aparece lá, nos causa estranheza, né? Então, eu acho que uma contribuição assim, do livro é pensar o judiciário, mais do que isso, a prática judicativa, né, a prestação jurisdicional, dentro do contexto que a gente vive, né? E pensar como que esse órgão que é canônico, que é cheio de ritualísticas, como que ele interage dentro dessas lógicas de interação que a sociedade já vivencia. E ver o que muda, né? Ver o que acontece. Acho que a gente está muito, assim, eu diria, está muito apegado, às vezes, a essas tradições e, às vezes, recusa essa participação, mesmo quando ela já é evidente, essa Sim. participação do Poder Judiciário, enfim, dos órgãos de justiça. E fica muito apegado, talvez, numa lógica de que ele devia estar lá, num lugar sagrado, mas você sabe isso melhor do que eu, enfim, pesquisa isso, esse lugar do sagrado não é necessariamente um território geográfico, um prédio, etc., né? Ele pode carregar esse lugar simbólico dentro das interações, digamos, das lógicas atuais, né, digamos assim. Muito bem. Então, de alguma forma, a sua pesquisa
e é importante, né, que os nossos alunos, alunas e os nossos futuros alunos e alunas, né, tenham essa noção, porque cada vez mais me parece que há essa imbricação, esse encontro do poder judiciário com a mídia, da mídia com o poder judiciário, um poder influenciando o outro poder, né? Então, quando a gente fala disso, a gente fala de democracia, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Agora, antes de falar de democracia, Hermundes, fala para o nosso público em palavras simples que lhe são peculiares. O que é o judiciário mediatizado? Muito bem. Essa é a tese, né? Essa é justamente a proposta da tese, que é a seguinte: a gente, quer dizer, mobiliza um conceito que é esse de mediatização, que é justamente para chamar a atenção para o fato de que hoje todos nós, as pessoas comuns, empresas, órgãos públicos e privados, interagimos socialmente observando lógicas de mídia. Então, é a câmera no celular, é a videoconferência para fazer reunião de trabalho, é a aula virtual, etc. E adjetivar, digamos assim, o judiciário como algo como mediatizado é para sugerir que esse judiciário também interage observando essas lógicas de mídia. Então, ele também usa o processo virtual, ele também usa a audiência virtual, ele também tem perfil no Twitter e interagem, digamos assim, observando essas lógicas de mídia, usando essas lógicas de mídia, e como todos nós, experimentando. Porque o modo de interagir atual acontece em experimentações, em improvisos. E aí a questão que a minha proposta, né, é observar o que acontece a partir dessas interações, como isso afeta os direitos, como isso afeta, inclusive, a democracia, por que não? Muito bem, Hermundes. Pô, assim, é um tema atualíssimo, né? Eu diria que talvez seja o grande tema, pensando de uma maneira geral, que vai permear as pesquisas que virão. Quer dizer, uma vez que nós não podemos mais estarmos fora da mídia, quer dizer, não dá mais para falar assim, tem o mundo real e o mundo virtual. Essas coisas já se misturaram há muito tempo, né? E, evidentemente, o Poder Judiciário não ficaria de fora disso. Bom, dito isso, né, eu acho que uma questão que eu gostaria de te ouvir, assim, é como que essa mediatização colabora para o Poder Judiciário e, por outro lado, como que ela também pode interferir negativamente para isso, se é possível dizer que há pontos positivos e negativos. Bom, a pergunta é fundamental e, de fato, quando se está experimentando, quando é o novo, bom, coisas acontecem, né? E se tem um aspecto, sim, que eu acho que é positivo, é a abertura, é a transparência, né? A TV Justiça, por exemplo, que foi pioneira no sentido de transmitir sessões do plenário, do Supremo, em tempo real, enfim, bom, aquilo traz transparência. E transparência combina com democracia. A questão, e talvez aí que tem alguns pontos delicados que a gente tem que tomar, enfim, observar para ver o que acontece, é quando essas interações tensionam garantias constitucionais. E aí esse é um tema que eu abordo no livro, que é o devido processo legal, presunção de inocência, enfim, princípios, garantias que foram pensadas numa lógica anterior e que permanecem em vigor enquanto direito, enquanto garantias, mas que em alguns episódios acabam sendo tensionados nesse processo de interação midiática, digamos assim. Muito bem, Hermundes, obrigado. Pessoal, a gente vai fazer um breve intervalo aqui e daqui a pouco voltamos para continuar com essa prosa com o nosso querido Hermundes Flores de Mendonça, que tem um sobrenome maravilhoso, o cara tem Flores no sobrenome, né? E acabou de escrever agora Judiciário Mediatizado, Judicialização, Ativismo e Comunicação. Já está aqui a nossa recomendação, que é um livro que eu tenho certeza que vai ajudar muito quem está entrando agora dentro da carreira jurídica e quem pretende caminhar por ela. Até logo, pessoal! A
ciência mostrou que é a nossa maior aliada. Com a crise global, a vacina nos trouxe a esperança de que o conhecimento pode mudar uma realidade. Por isso, neste momento, investir em educação é investir em seu futuro e no futuro do planeta. Faça a pós-graduação Univale. São mais de 15 especializações em diversas áreas. Saiba mais em univale.br. Pós-graduação Univale. A menor distância entre você e um futuro de sucesso. Oi, pessoal, estamos de volta aqui com o mesmo programa e o mesmo convidado, professor Hermundes Flores de Mendonça. Professor Hermundes, a gente já começou a tatear aqui a sua tese, a sua inovadora e necessária tese, né? E eu queria que você contasse para os nossos telespectadores talvez um ou outro caso que você tenha analisado na sua pesquisa e que seja de interesse para esse debate jurídico comunicacional que a gente está travando aqui hoje. Pô, bacana, Bernardo, isso assim, eu acho que acho que é até um diferencial do livro, fazendo um jabá aqui, né, que não é um livro que vai ficar ali com páginas e mais páginas só teorizando, né, é efetivo um livro que estuda casos, e um deles que eu acho que é muito interessante. Bom, o livro não é sobre Lava Jato, mas a Operação Lava Jato foi uma sede de várias experimentações, inclusive experimentações midiáticas, né? E eu estudo um desses casos, que foi da prisão, da condução coercitiva, especificamente não prisão, mas condução coercitiva, de um blogueiro chamado Eduardo Guimarães, jornalista, enfim. O que chama atenção ali naquele caso, que os detalhes aí tá no livro? A gente sabe que processo judicial, ele tem uma temporalidade, tem um ritmo que é próprio e que é lento, né? Quer dizer, não vou te chamar de lento, mas necessário. Os prazos para defesa, os tempos para prática de atos em secretaria, etc, etc. Esse caso especificamente, na época, então o juiz Sérgio Moro decretou a busca, apreensão e condução coercitiva do blogueiro. Em seguida, no âmbito midiático, nos jornais, revistas, etc., houve uma grande reação no sentido de defendê-lo como jornalista, não sobre as suas opiniões, não sobre as suas inclinações políticas, mas pelo fato dele ser um jornalista. Então, a primeira questão é essa: blogueiro é ou não é jornalista? Ali há um grande debate sobre isso, né? Mas o mais curioso, o processo judicial foi acontecendo, em termos de decisões e revisões e produção de provas, no ritmo das publicações jornalísticas. Então, o juiz dava uma decisão, a mídia comentava, o juiz reagia dentro do processo àquelas reações midiáticas e aquela interação sobre a qual eu falei foi acontecendo em interação, em diálogo, digamos assim, conflituosa e às vezes em acordo, mas entre a prestação jurisdicional, quer dizer, o processo judicial acontecendo, e os debates na mídia, isso passava por redes sociais, etc. Um caso assim, inimaginável alguns anos atrás, e que naquela situação tensionou garantias constitucionais. Então, me chama atenção pelo método, me chama atenção pelo fato de estar ali acontecendo a interface jurídico-comunicacional e, portanto, um caso curioso assim, para estudar, para comentar, enfim, que eu acho que tem muito a nos revelar, digamos assim. Nossa, Hermundes, assim, você me falando isso, cara, eu acho que nós precisamos olhar essa questão com muita atenção, né? Porque se por um lado há esse conflito, e é um conflito geracional, é um poder judiciário de uma era e a comunicação de outra era, né? Então há um conflito aí temporal, de ideias e etc, né? Então, quer dizer, durante um momento, isso vai ser crítico porque é novo. Né? Como você mesmo disse, isso se dá numa ideia de experimentação. Né? Então, eu acho que as regulamentações virão para dar conta desse encontro entre o direito e a comunicação de maneira
tão forte, né? E aí a gente vê, portanto, uma transformação, e aí eu queria te ouvir, né, por ter feito essa pesquisa, e estamos em período eleitoral, né? Assim, como que você vê, não só para o direito eleitoral, para o período eleitoral, mas para a democracia, essa chegada da comunicação de maneira, digamos, tão pungente dentro do direito, dentro do Poder Judiciário? Bernardo, eu acho que eu vejo assim como uma oportunidade de aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? Tem uma frase que eu não sei se é dele, mas ele disse e me marcou, do Frei Beto. Ele diz assim: deixemos o pessimismo para dias melhores, que eu até coloquei como epígrafe da tese. As experimentações que envolveram o Brexit, que envolveram a eleição de Donald Trump e as eleições brasileiras há 4 anos atrás, deixaram algumas aprendizagens sobre a potência de WhatsApp, Telegram, enfim, de tudo isso que a gente já está habituado a usar, a potência que tem essas redes em que a circulação se dá por espalhamento e não numa via numa via linear, a potência que tem, inclusive, para, eu não digo decidir, mas afetar em resultados eleitorais. Né? Então, e hoje, eu vejo assim, há 4 anos atrás havia muita inocência de nós, juristas, de pessoas envolvidas com a organização institucional sobre sobre a potencialidade desses meios digitais. Quer dizer, enquanto estávamos lá, os juristas discutindo tempo de televisão, a campanha já acontecia pelas vias de WhatsApp, e isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no Reino Unido, enfim. Eu vejo hoje as instituições um pouco mais amadurecidas para lidar, não para proibir, que é bobagem proibir, mas de pensar em como regular, porque o processo regulatório de interações mediatizadas, nessa lógica da mediatização, elas têm que ser diferentes da regulação do rádio e da televisão. Então, eu vejo que estamos avançando enquanto democracia, enquanto, digamos, juristas já um pouco mais amadurecidos dentro desse processo interacional, enfim, amadurecidos para sermos capazes de regular de um modo mais adequado. Então, acho que houve avanço, né? Acho que houve avanço. Vejo assim, não deixemos o pessimismo para dias melhores. Né? Então, emendando o Frei Beto, né? Eu vou encaminhar aqui a minha última questão para você, citando um cantor que eu gosto muito, né? E dizendo: deixemos de coisa e cuidemos da vida. Né? Então, deixemos de coisa com essas críticas. Né? Eu até digo, às vezes, em sala, que hoje os professores precisam utilizar essas ferramentas para o bem e não querer coibi-las. Então, quando o aluno, porventura, está lá no seu WhatsApp, está lá usando a sua rede social, isso é uma possibilidade que ele tem de levar a sala de aula para fora e trazer o mundo de lá para dentro da sala, porque o que a gente precisa é de democracia e ar fresco na sala de aula. Hermundes, para a gente finalizar a nossa prosa aqui, né, o que você entende assim, que a sua obra e essa pesquisa traz, dizendo para os alunos, para as alunas, para as pessoas que estão interessadas em cursar direito, assim, olha, a pergunta direta seria assim: Hermundes, não dá mais para fazer direito sem passar pela comunicação? Eu diria, não dá para entender o direito sem olhar da comunicação. Né? O direito está no mesmo mundo. Né? Então, para mim, tem sido uma aprendizagem muito importante, assim, muito marcante. Eu fui buscar na comunicação compreensões que as teorias jurídicas não me davam, né? Que é sobre o modo como nós interagimos, o modo como nós nos relacionamos e o modo como os sentidos são produzidos nessa interação. Citando aqui um teórico da comunicação, o meio é a mensagem. Então, faz diferença na elaboração do sentido.
se um inscrito é mandado por carta, se é por e-mail ou se ele é publicado no Twitter. O mesmo texto, ele ganha dimensões diferentes. E estudar direito hoje é estudar o direito não a mais nos pergaminhos, né? Mas é estudar o direito no e-book, na aula do YouTube, enfim, ver o seu jurista predileto, ter um jurista predileto e segui-lo no Instagram. Enfim, o direito está no mundo, eu acho que a gente precisa compreender esse estar no mundo do direito de hoje. Bom, gente, é assim, olha, essa última frase, essa última fala do Hermundes, né, que o povo que tem um jargão no direito, né, o que não está nos autos não está no mundo. Eu tenho a impressão que daqui a pouco o Hermundes vai voltar e esse brocado já não vai fazer mais tanto sentido assim. Mas isso é assunto para adiante. Com essa vinda aqui, nós abrimos várias possibilidades de discussão para pensar o visual law, para pensar questões de fake news, para pensar a democracia, para pensar o ensino jurídico e para pensar a maneira como nós vamos construir a nossa carreira de agora em diante, agora na nossa humilde opinião, né, de mãos dadas com esse arsenal e esse referencial novo que traz uma nova comunicação para uma nova sociedade e o direito precisa necessariamente acompanhar essas transformações. Queria, meu caro amigo Hermundes, te agradecer imensamente por ter aceitado o convite. E mais uma coisa, né? Nós nos encontramos em Coimbra, uma universidade das mais antigas do mundo, e hoje o Hermundes está aqui entregando aquilo que ele aprendeu lá, que não significa que a gente tem que abandonar a história do direito, mas significa que nós temos que construir novas formas de lê-la. Então, Hermundes, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu acho que o nosso programa se engrandece, a Univale se engrandece, os nossos alunos e alunas se engrandecem e espero que seja este mais um dos nossos vários encontros que teremos aí pela vida fora. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. O prazer foi imenso meu. Obrigado. Obrigado mesmo pela oportunidade. E um abraço aos alunos. Né? Valeu, pessoal. Esperamos vocês no próximo programa e até mais. Obrigado.